fazer uma breve explicação hoje. Eu gostaria de usar um texto célebre, conhecido de quem é cristão há muito tempo, e já repetiu, ou pelo menos quem está acostumado com os ditados populares. Sabe aquela pessoa que é muito paciente? Quem aqui conhece alguém que tem muita paciência? Nós dizemos que ela tem a paciência. Paciência? Hoje nós falaremos de Jó. Jó, capítulo 42, verso 1. É justamente o texto que garantiu a Jó essa ideia de que ele era muito paciente. Jó 42, 1. Caminhando com Deus e vencendo o tempo da dor. Vamos lá? Quem não achou, fique à vontade para ler no telão, atrás de mim aqui, tem o texto também. Diz assim a Bíblia: então Jó respondeu ao Senhor. Perceba, trata-se de uma conversa entre Deus e Jó. E Jó vai responder a Deus, quer dizer que antes Deus falou com ele, certo? E o que ele responde? Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, quem perguntou? Essa conversa é de Jó com quem? Então Jó está dizendo que quem perguntou? Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E aí Jó continua dizendo, sou eu. O ignorante no caso, sou eu. Pode passar. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. Esse é Deus falando para Jó. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Ah não, irmão. Meu Deus. Retiro tudo que disse. E me sinto arrependido no pó e na cinza. Pode se assentar. Nós falamos muito a respeito da paciência de Jó, porque Jó é notoriamente alguém que persistiu e perseguiu a restauração, e Deus de fato o restaurou. E talvez nós admiremos a paciência de Jó, não porque nós gostamos de Jó, e sim porque nós lemos pouco a Bíblia. Nós insistimos tanto nesse tema, de que Jó era alguém calmo, paciente, porque nós lemos pouco a Bíblia, temos pouco contato com a Escritura. Se nós tivéssemos mais contato, nós perceberíamos que Jó passa mais de 30 capítulos questionando a Deus o porquê das suas dores. Veja, eu não estou emitindo um juízo de valor de Jó. Eu não estou dizendo que Jó era um fraco, ou que Jó era alguém ruim porque questionava. Afinal de contas, Jó era um bom homem, e quem diz isso é o próprio Deus. Vamos lembrar um pouco da história de Jó? A Bíblia diz que o diabo, tem crente que morre de medo. O diabo estava lá fazendo à toa. Eu vou falar que o diabo é vagabundo porque ele merece, mesmo se não for a gente põe na conta dele, não tem problema. E o diabo estava lá na circunvizinhança, e Deus o chama à sua presença e diz, você viu Jó? É um cara íntegro, um cara justo, um homem fiel, que não erra. Deus estava falando com quem? Eu falei há muito tempo, por isso que a gente fica meio... com o diabo, né? Fala, pastor, aqui eu nem falo esse nome, Deus. Cruz credo. Deus estava falando com o diabo. Era Deus se exibindo da decência de Jó. Irmãos, o que Jó fez nessa história aqui? Ele não fez nada. Ele nem estava na discussão. Foi Deus que começou a briga e usou Jó como exemplo.
E aí o diabo pôs Jó na confusão, falou, também, porque ele deixa eu tocar nele. Aí libera para tocar em Jó. E Jó passa 30 capítulos perguntando o seguinte, o que eu tenho a ver com isso? Eu estava aqui, estou vivendo a minha vida, estou fazendo tudo certo, sacrifico quando é para sacrificar, cuido dos meus filhos, amo a esposa, então Deus deixa que o diabo mate os filhos, mate a esposa, coloque dor e flagelo em Jó. Não faz o menor sentido na cabeça dele, e faz todo sentido Jó perguntar, eu não é? Eu não estou aqui emitindo um juízo de valor sobre Jó. Jó, assim como eu e você, era um homem limitado, com pensamentos limitados, e às vezes nós temos questionamentos honestos com Deus. Não pense que Deus irá te punir, porque você não sabe de tudo. Eu não sei se em algum momento da sua vida, você já frequentou alguma comunidade de fé, que colocou na sua cabeça que você não pode questionar. Irmãos, existem dúvidas sinceras. Jó não queria pressionar Deus, o que Jó queria saber o que estava acontecendo. E às vezes nós estamos diante de Deus, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, dos nossos pecados, das nossas vulnerabilidades, nos perguntando por que Deus não nos ajuda a vencer tudo isso. Nós estamos caminhando em um tempo extenso de dor, nós estamos caminhando em um luto muito grande. Eu não sei você, mas em algumas vezes na minha vida, eu já me senti como alguém pequeno no mar, que quebra uma onda, você cai, nem levantou da outra, já está vindo outra na sua cabeça, sabe? Você sai do mar e alguém pergunta, pegou onda? Fala, não, mas água eu engoli 390 mil litros de água, uma caixa d'água. Às vezes é assim que é a nossa vida. E não pense que Deus está irado com você, porque você não entende, ou porque pergunta. Na verdade, o que Deus quer é aproveitar esse momento de dor, para se revelar a você. Deus quer aproveitar esse momento de dificuldade, de vulnerabilidade, para te chamar a um relacionamento intenso, profundo, verdadeiro, que não pode ser interrompido, que não pode ser quebrado, que não pode ser absorvido por outra pessoa. Deus vai aproveitar o seu momento de dor, para te ensinar a caminhar com Ele. A proposta dessa série aqui, nesse mês, é desenvolver a nossa maturidade ao reconhecer que dias de dor são inevitáveis. Talvez não seja isso que você venha a ouvir num culto de domingo. Eu sempre digo que o brasileiro é o povo do me engana que eu gosto. Você prova para ele e fala, não, mas eu não, tudo bem, pastor, eu sei que esse negócio de bem-estar permanente é mentira, mas se eu puder dar uma mentidinha para mim, eu fico contente. Dá uma enganada em nós, pastor, fala qualquer coisa aí, promete uma coisa que ninguém pode cumprir. Não será desse púlpito, pelo menos não da minha pessoa, que você ouvirá isso. Eu estou dizendo para você, dias de dor são inevitáveis. Pegue a sua vida, olhe para trás, analise os dias que você passou, e você vai descobrir isso é empírico. É provável, você vai olhar para trás, e ver que você talvez tenha tido mais dias de dores, do que dias de vitória. Os dias de dores são inevitáveis. E o que eu quero com essa série, é propor para você, que você permita que Deus aprimore a sua maturidade, ao reconhecer que os dias de dores são inevitáveis. Que você, amém. Por favor, você que tiver um filho como Caleb, traga ele ao culto. Se não tem ninguém do meu lado, tá aí, obrigado Caleb. Não pense ou aceite, a proposta de Deus é fazer com que você tenha maturidade para aceitar isso, que você não seja uma criança mimada, que você não seja alguém que desiste no primeiro sinal de dificuldade. A proposta dessa série aqui, é que você permita que Deus trabalhe na sua mente, e te faça um adulto, enfim, que você não seja eternamente uma criança. Na inocência tudo bem, você está entendendo o que eu estou falando, né? Que você não seja uma pessoa birrenta, que você não seja daqueles que abandona tudo quando as coisas não saem como você pensa, porque se você fizer isso, você sempre vai abandonar as coisas, porque quase nunca as coisas saem como nós gostaríamos que elas saíssem, e às vezes graças a Deus por isso, que a gente faz um plano que é contra nós mesmos, graças a Deus que Deus nos poupa. Então a ideia dessa série, é fazer com que nós venhamos permitir, que Deus nos amadureça, para reconhecer a ação de Deus, a ação de Jesus,
nos dias de dor. Nós não vamos desistir. Nós não podemos desistir. Nós nem temos razões para desistir. Não temos razões lógicas, não temos razões humanas, sociais, não temos razões espirituais também. Você não pode desistir porque tem uma família que espera que você não desista. Eu sei que agora existem diagnósticos de transtornos, a Vera, porque a medicina foi mudando e foi se aprimorando, e eu vejo um monte de gente que fala, olha, eu não fiquei bem em emprego porque eu tinha esse transtorno, agora eu descobri. Irmão, me desculpa te dizer, mas a sua família não quer nem saber, ela precisa de você, ela precisa que você seja constante. A sociedade não dá espaço para que você fraqueje, e Deus te dá a força necessária para você não falhar. As pessoas podem não querer que você fale, porque elas são impiedosas, mas Deus te capacita a não falhar, porque Ele é misericordioso. O que exigem de você, sem te dar nada em troca, Deus te dá, sem exigir nada em troca. Não, às vezes é muito rápido, né? Vamos lá. O que a sociedade, as pessoas exigem de você, sem te dar nada em troca, a via com Deus é diferente. Ele te dá tudo o que você precisa, sem exigir nada em troca. Você não tem razões espirituais para desistir, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não caem, mas que permanecem firmes na rocha eterna e inabalável que é Cristo Jesus. Você deve continuar, você tem razões para continuar, e por mais que o cenário seja ruim, eu quero te dizer, se a sua confiança estiver em Cristo Jesus, saiba, dias melhores virão. A ideia dessa série também é expor as nossas debilidades, as nossas falhas, com relação à nossa fé e à nossa paciência. É claro que eu sei que todos vocês são cheios de fé, e pessoas muito pacientes. Amém? Nós não somos tão bons em paciência. Talvez se o prêmio distribuído aqui hoje fosse o da paciência, nós não teríamos um ganhador do Oscar aqui. Ninguém vai ganhar o prêmio Nobel da paciência. Mas a ideia dessa série é trabalhar a propósito de que você deve ter paciência, porque a paciência, nesse caso aqui, parte da confiança, e a confiança parte de Cristo Jesus. Então, se nós acreditamos em Cristo, acreditamos que Ele ressuscitou, acreditamos que Ele é poderoso, logo nós podemos descansar nele, logo nós podemos ter paciência, porque nós descansamos naquele que tudo pode. Não tem como o desespero estar na vida daquele que confia num Deus que pode tudo. Ou Deus pode tudo, ou você está desesperado. Ou você acredita que Deus é Senhor de tudo, ou você está desesperado. Pastor, nem sempre funciona assim. Eu sei, é por isso que eu estou aqui. É para te lembrar e te relembrar que apesar das nossas dificuldades de aceitar isso, existe um livro com 66 pedaços, fragmentos, que está aqui e foi deixado pelo nosso Deus e preservado por Ele, para nos lembrar todos os dias que nós devemos insistir, ter paciência, confiar no Senhor e acreditar que é Ele quem cuida de nós. À medida que esse mês passa, nós descobriremos mais sobre a nossa incapacidade. Em contrapartida, nós descobriremos mais sobre a capacidade de Deus em aproveitar as nossas incapacidades e transformar elas em bênção. Quer ver um exemplo prático? Eu tenho um incômodo muito grande de pessoas que falam de coisas que não são do dia a dia. Por isso que eu tento usar exemplos do dia a dia. Tem líder de igreja, pregador, que fala de coisas que ninguém... Olha, aquela vez que a gente foi para Paris, fala, só você, eu não fui. Quer ver um exemplo de que Deus transforma momentos difíceis em bênção? Eu já recebi várias mães que chegaram, mães adolescentes, jovens, que chegaram desesperadas na igreja, porque engravidaram fora do casamento, porque sabiam que aquele ciclo social emitiria um juízo de valor sobre elas, julgaria o caráter delas. Pessoas que agora têm filhos maravilhosos, filhos que sustentam elas,
Aquele filho que parecia um momento de problema, virou a maior bênção que aquela mãe podia ter. Naquele momento parecia uma dificuldade, mas ao passar dos anos ela descobriu que não poderia ser nada melhor. Deus é assim, Ele pega falhas nossas, dificuldades que nós mesmos impomos a nós mesmos, os problemas que nós criamos, e faz deles bênção, capacita para dizer no capítulo 42. Parece que não tem convergência, parece que Deus diz uma coisa e Jó está dizendo outra. No capítulo 42, no verso 6, Jó vai afirmar o seguinte: antes eu te conhecia, mas agora eu te conheço, é no verso 5, mas agora eu te conheço, você deve ter aprendido na Almeida, revista e corrigida, mas está tudo certo, irmão, é que contigo andar, a tradução é os meus olhos te viram, não quer dizer que viram de fato, quer dizer assim, eu te reconheci, eu tive uma experiência com o Senhor, eu te senti, eu presenciei o que o Senhor é capaz de fazer, não é os olhos te viram mesmo. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas o capítulo 1 está dizendo o quê? Que ele era íntegro, que ele temia Deus, que ele era um homem correto, tudo isso sem conhecer Deus pessoalmente. Uau! Deus faz referências a Jó, e Jó está dizendo, mas eu nem te conhecia direito. Se eu já era assim, antes de ter uma experiência com o Senhor, agora eu tenho certeza que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu conhecia um Deus limitado à religião. Antes eu conhecia o Deus que um pastor pregava no domingo. Antes eu conhecia um Deus que eu aprendi num GR. Antes eu conhecia um Deus que a minha mãe, que o meu pai falaram. Mas agora eu vou conhecer um Deus que me dá, ou que quer, ou que me oferece um relacionamento. Deus não quer se revelar a você apenas pelas minhas palavras. Deus quer se revelar a você de maneira relacional, de maneira pessoal, de maneira sentimental, efetiva. Deus quer que você tenha as suas próprias experiências. A experiência de dor promove o cristão. Jó está dizendo, apesar de tudo isso eu não te conhecia, mas depois da dor eu fui promovido. Agora eu não sou mais um mero espectador, agora eu sou teu amigo. Não. Ele está dizendo, quando eu vivi essa dor, que parecia que ia ser a minha derrota, a minha destruição total, eu te conhecia bem de longe. Sabe esses amigos, os best friends do Instagram? Eu conheço esse cara há 15 anos, e você nunca almoçou, nunca jantou, nunca tomou café, mas que jeito esquisito de conhecer, não? Aí você conhece o cara e fala, eu já gostava de você, mas agora eu gosto mais, pessoalmente, ou o inverso. Mas essa é a ideia, antes eu te conhecia de maneira distante, Deus, mas agora eu te conheço por causa da proximidade que eu tenho com o Senhor. Os meus olhos te viram, eu te senti, eu vivi na pele uma dor e descobri que o Senhor é quem pode curar as dores. Antes eu conhecia o Deus que as pessoas falavam que era capaz de curar, agora eu conheço o Deus que me curou. Você percebe como as coisas mudam? Antes eu conhecia um Jesus que pacificava a minha mente através da palavra de outros, mas agora eu conheço um Deus que pacifica a minha mente todos os dias, porque todos os dias eu ando com Ele, e todos os dias Ele me dá garantias de que eu posso descansar e ficar em paz. E aí Jó vai dizer, olha, eu te conhecia de ouvir falar. Eu vou correr, vamos lá. Algumas pessoas têm as suas certezas amarradas apenas em um suposto conhecimento, que nos expõe a um perigo. Saber que Jesus existe é bom. Quem concorda com isso? Conhecer a história do cristianismo é bom. Digo mais, é necessário. Não entre em uma igreja ou não sente para ouvir alguém que não sabe o que está falando ou que distorce a Santa Escritura. Você está condenando a sua própria alma ao fazer isso. Mas apesar de conhecer a Deus de maneira gnóstica, de entender que Deus existe e ser bom, não é o suficiente. Deu para entender ou não? É bom, é importante, é necessário, porém não é suficiente. Existe mais de Deus. Não. Tá vendo? Eu já transformei a igreja presbiteriana mesmo já. Saber que Deus existe é bom, mas não é o suficiente. Ele mais que existe, Ele é pessoal, Ele é relacional, Ele é presente, Ele é vivo e Ele pode todas as coisas. É bom saber que Deus está no céu, mas melhor ainda é saber o que Paulo disse em Coríntios, que Ele é aquele que habita em nós.
É bom saber que Ele tem um trono na eternidade, mas melhor ainda é saber que Ele enxuga as nossas lágrimas no dia das dores. É bom saber que Ele ouve dos anjos de maneira ininterrupta, santo, santo, santo. Mas melhor ainda é saber que Ele ouve os meus choros na madrugada, que Ele sabe das minhas dores, que Ele se importa comigo, e apesar de ser rei de tudo, ainda é relacional, se preocupa, sai do seu trono para visitar e morar dentro de mim. É bom saber que Deus é eterno, mas melhor ainda é saber que Ele é pessoal, que Ele me ama e se preocupa comigo. Deus é tudo isso num só. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é poderoso, está acima de tudo e de todos, e mesmo assim, se preocupa com você, te ama e quer andar dentro de você, e para a glória do nome dEle, e assim por toda a eternidade. E aí, se nós conhecemos Deus apenas de ouvir falar, nós corremos três perigos. Repita comigo: formar um Deus. Esse é o maior dos perigos. Lembra que a Bíblia diz que Deus criou o homem o problema é que nós temos uma geração que fez um Deus à sua imagem e semelhança. Eu já ouvi discursos que diziam o seguinte: Deus cabe perfeitamente na sua necessidade, Deus é do tamanho do seu problema. Se é esse Deus que você serve, me desculpe, você serve um Deus fraco, e não é o mesmo Deus que o meu. Deus não cabe em lugar nenhum, Deus não é do tamanho de problema nenhum. Deus é soberano e desconhece os problemas do homem. É como se um trem passasse em cima de uma bicicleta. O seu problema não causa terror nenhum a Deus. Se você tem um Deus do tamanho da sua expectativa, então esse não é o Deus da Bíblia. Efésios 3:20 vai dizer que Ele é maior e mais poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Se você tem um Deus do tamanho da sua expectativa, esse não é o nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo. Deus está além da sua expectativa. Se você tem um Deus que atende a sua demanda, Ele não é o Deus verdadeiro, é um Deus que você mesmo criou. Deus não está aqui para atender a sua demanda. Deus é poderoso para surpreender você, para fazer além do que você espera, para dar aquilo além do que você pediu. Deus não é do tamanho do seu problema, Ele é muito maior que o seu problema, Ele é maior que a sua dificuldade, Ele é maior do que toda a eternidade. Não sirva um Deus criado pelas suas expectativas, não sirva um Deus criado pelos seus afetos, não sirva um Deus criado pelas suas dores. Deus é maior do que tudo isso, Ele está para além de tudo isso, para além da concepção humana. Deus não é do tamanho do seu problema, Deus desconhece, atropela, resolve, aniquila o seu problema. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, começo e fim de todas as coisas. Ele é aquele que veio, morreu, sofreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. Ele é aquele que chamou a morte à vida, Ele é aquele que matou a própria morte, Ele é aquele que venceu a morte hoje e para sempre. Ele não é do tamanho do seu problema, Ele não tem tamanho, ninguém pode medi-lo. Ele está acima de tudo e de todos. Quando nós criamos um Deus, corremos o sério risco de criar um Deus do tamanho da nossa moralidade. Já viu gente que se acha moralmente superior? Já viu? Nossa, Deus não quer assim, segundo Ele que está falando, é o Deus dele. Esse Deus dele é fruto da psicose dele, não da Bíblia. Eu vou em lugares que o cara fala: olha, aqui não pode usar calça, porque talvez o pastor tenha um problema de ver mulher de calça. Ele é o problema, porque não tem nenhuma referência bíblica. Talvez ele que seja a pessoa que tem dificuldade de lidar com isso. Irmãos, nos atenhamos à palavra de Deus. Eu não quero um Deus que eu criei, porque se eu sei o tamanho da minha limitação, se eu sei como a minha moralidade é caída, se eu sei como eu sou fraco, se eu sei como eu sou vulnerável, eu jamais adoraria uma coisa que eu fiz com a minha própria mão, uma coisa menor do que eu. Eu quero um Deus acima de mim. Eu quero um Deus que sabe tudo, que expõe as minhas dificuldades e que cura todas elas, que revela as minhas lepras e põe fim a todas elas. É esse Deus que nós devemos querer servir.
Deus não é do tamanho da sua moralidade, Deus não respeita o nosso tempo, não respeita o nosso espaço, Ele está aquém e além de tudo isso. O segundo perigo é formar um Deus criado por terceiros. Como assim? Existem pessoas que criaram uma imagem a partir do que os outros disseram. Pessoas que são escravizadas, pessoas que convivem com o peso da culpa, pessoas que acham e acreditam que se elas forem embora da igreja, a cobertura espiritual dela vai sair, e ela está endemoniada, e ela está porque aquele cara, aquele pastor, aquele apóstolo, sei lá, aquele pai. Eu sempre digo isso, o cara fala, chama o pastor de pai, eu falo, eu quero ver no testamento, irmão. O cara tem 50 casas, se ele deixar uma, aí a gente chama ele de pai. Hã? Existem pessoas que são reféns de um Deus criado por um falso profeta, por um mentiroso, por alguém que não entende nada, por alguém que não dedica sua vida às escrituras. Não se permita viver servindo um Deus que é fruto do pitaco alheio. Existe apenas um Deus, um Senhor, e Ele se revela nas escrituras. Deu para entender? Ele não é feito... Olha, a igreja tem seus dogmas, e eu não sou o quebrador de dogmas aqui, não é isso não. O problema é que acima dos dogmas da igreja, está a palavra de Deus. E ela vem como uma bigorna incontrolável, ela derruba todos os costumes, dogmas, todas as coisas que nós fazemos. É como se nós soltássemos um peso de 1 milhão de quilos em cima de um bloco de papel. Ele vai esmagar aquilo. Então permita que a palavra de Deus e que a verdade de quem Jesus é, esmague os seus preconceitos, esmague as suas questões humanas, esmague esse Deus que criaram em você. Não conviva com a culpa que terceiros colocaram no seu coração. Não conviva com medo, com um pânico, com um desespero que outras pessoas colocaram sobre você. Você é livre em Cristo Jesus. O Deus da Bíblia, o Jesus Cristo que veio até nós, morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos nele, em uma vida restaurada, encontrar liberdade para morar com Ele na eternidade. Você pode ter paz, você pode encontrar tranquilidade, você pode encontrar a esperança, você pode se livrar da culpa, você pode se livrar das acusações, apenas com uma certeza, que pela fé em Cristo Jesus, você é salvo, e somente pela fé. E um Deus formado pela minha mente, e um Deus formado pela concepção de terceiros, cria um Deus deformado. Deu para entender ou não? Um Deus formado pela mente de um homem, na verdade, é uma concepção deformada de Deus. E existem um monte de pessoas servindo um Deus deformado. Eu disse isso na quinta-feira e vou repetir. Tem um teólogo que influenciou muito minha vida, o nome dele é Tim Keller. E ele tinha uma igreja em Nova York, e era um pastor normal, assim, igual todos nós pastores, alguns de nós pastores. A mente dele era um pouco melhor que as nossas. E ele servia ali na igreja, até que as torres gêmeas caíram. Para nós a torre gêmea caiu lá, para ele a torre gêmea caiu aqui, é diferente. E aí a vida desse homem muda, a mente brilhante dele é conhecida, ele escreve o primeiro livro com 50 anos, é uma coisa muito linda a história dele. E ele tem um livro chamado Deuses Falsos. E ele fala sobre esses deuses que nós criamos no nosso coração, esses deuses deformados, precários e mentirosos. E a única maneira de vencer isso dentro de nós, é dedicar uma vida ao conhecimento do Deus de verdade. É filiar-se a uma comunidade de fé que serve você com alegria, para que você conheça a verdadeira revelação de quem é Cristo Jesus. É impossível, irmão, afirmar que eu gosto de uma coisa sem antes provar dela, é ou não é? Sim ou não? E o perigo de criar um Deus deformado é que essas pessoas são barreiras, essas que criam deuses alheios à sua vontade ou à Escritura, elas são pessoas que querem impedir você, querem ser o pedágio de você e Deus. Não permita que isso aconteça. Você tem acesso livre a Cristo Jesus, amém? O segundo aspecto, porque eu disse que era 2, é um Deus relacional, e é disso que eu quero falar. Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te viram. Antes era apenas uma experiência gnóstica, mental,
mas agora é uma experiência completa. Agora eu convivi com o Senhor. Deus está nos chamando para conviver com Ele. Irmãos, hoje é apenas um ensaio, mas amanhã o jogo volta todo. Você sai daqui, eu saio leve, eu saio levitando da igreja, eu saio, mas amanhã, o boleto que é para chegar amanhã não vai deixar de chegar. Haja vista a pandemia, falhou tudo, menos os boletos, chegaram rigorosamente. Fecha tudo, menos o correio deixa aberto aí. As dificuldades vão continuar aparecendo, e o que você precisa aqui, não é de um papagaio de pirata, para ficar animando você, e te contando histórias felizes, para te empolgar, porque amanhã você vai voltar para a sua própria vida, para as suas dificuldades diárias. O que eu quero te dizer com isso, também não é te desanimar, o que eu quero te dizer é que você não precisa servir um Deus do que eu estou falando, você tem um Deus que se relaciona com você, Ele vai estar com você hoje aqui nesse culto, mas vai estar também com você amanhã, no dia da sua dificuldade, Ele vai estar com você nos dias de alegria, e no dia que você não estiver dinheiro para pagar a conta, Ele vai levantar a provisão necessária, eu vou te dar a capacidade necessária. Deus não está conosco apenas em dia de culto, Ele está conosco todos os dias, em toda hora, em todo momento, Ele é um Deus que se relaciona com nós, e se você não está se relacionando com Deus, acredite, o problema é seu, não é Ele, porque Ele quer, Deus é o maior interessado em viver um tempo de relacionamento com você. E Jó vai dizer, eu te vi com os meus próprios olhos, irmãos. Deus é um Deus que quer um relacionamento, e você não pode dizer que você não gosta de uma coisa sem antes experimentar. Eu tenho certeza absoluta que a coisa que eu mais gosto de comer é pizza. Acredita como descobri isso? E olha que eu venho confirmando faz uns 25 anos e sempre dá na mesma, é o mesmo resultado. E eu posso dizer sem dificuldades nenhuma, sem medo de errar, porque eu experimentei. Dizer que viver ou que ser cristão não é bom, ou que ser cristão é apenas uma vida de privação, ou falar mal do cristianismo se antes tem experimentado ele, é desonesto. Experimente um relacionamento verdadeiro com Jesus. E você vai descobrir que não há nada igual, nada melhor ou parecido. Experimente viver uma vida transformada radicalmente pelo Espírito Santo de Deus. E você vai descobrir nos seus dias de tristeza, nos seus dias de agonia, que não há um amigo melhor, que não há um conselheiro melhor, que não há um consolador melhor do que o Espírito Santo de Deus. Se você quiser dizer que é bom ou ruim, tudo bem, mas primeiro experimente. Se depois experimentar, eu duvido. Mas se você achar que é ruim, tudo bem, mas antes, experimente. Você só pode falar que andar com Deus é difícil, é ruim, se você já andou com Ele um dia. Salmos 34:8, Davi faz um convite para o povo, ele diz assim, olha, provem e vejam que o Senhor é bom. E esse provem aqui, traduzido é experimentem. Degustem como se fosse uma fruta, aproveitem, apreciem, e vejam o quanto Ele é bom. O convite de Davi aqui não é para nós termos o conhecimento de quem Deus é. O convite de Davi aqui é para nós experimentarmos a bondade de Deus. Deus nos convida todos os dias a experimentar a sua bondade. Deus quer te provar, quer estar com você, sendo bom todos os dias, para que você tenha razão para dizer que Ele é bom. A afirmação de Jó é um convite para a nossa reflexão. A primeira proposta é repensarmos como nós agimos diante da dor. Esse teólogo Tim Keller, ele tinha um grande cirurgião na igreja dele. E ele teve câncer no pâncreas e passou 8 anos nessa luta. E essa sobrevida que ele teve foi porque ele tinha o maior cirurgião oncológico dos Estados Unidos à sua disposição. E aí um dia o Tim estava conversando com ele e perguntou, por que você se converteu, cara? Você era ateu? Ele falou assim, Tim, sabe por que eu me converti? Porque eu vi muita gente morrer. E eu vi os ateus e os cristãos morrerem. E os ateus morriam desesperadamente, negando a morte, desesperados, horrorizados, com raiva de tudo e de todos. E os cristãos morriam com um sorriso no rosto. Ele falou, eu sou cirurgião há 30 anos, eu não tenho a ilusão de que eu não vou morrer.
Mas se é para morrer, eu quero morrer assim. Morrer de maneira decente, acreditando que depois dessa vida tem uma próxima. É no meio da dor, dessas experiências de dificuldade, que Deus se revela a cada um de nós. Essa é a nossa diferença. A diferença não é que nós não vamos passar por dificuldades. A diferença não é que nós não vamos sentir dor. A nossa diferença dos cristãos é que em meio à dor nós manteremos a nossa esperança. É que em meio à dificuldade eu não vou arrancar os meus cabelos e sair correndo por aí como aqueles que não conhecem Jesus. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele termina a sua vida com um sorriso angelical no rosto. E as últimas palavras do primeiro mártir da fé é: eu vi o céu aberto. Eu vi Deus em pé. Eu vi Deus sentado no trono. E vi Jesus em pé diante de Deus. Estevão estava dizendo: aquele que veio morrer por mim é o meu advogado. Por isso eu posso morrer em paz. A história não acaba aqui. Existe mais do que isso que eu posso ver, experimentar e provar. A sua história não acaba aqui. Deus tem bênção, conforto e consolo para você, nessa vida e na próxima. Se é para viver tempos de dor, nós viveremos, amém? Então que vivamos com decência. Que vivamos como aqueles que acreditam que dias melhores virão. Que vivamos como aqueles que confiam na mão e no poder de Jesus Cristo. Deixar de acreditar em um Deus moldado pelas nossas convicções e pelo pitaco alheio, é se permitir viver um Deus imutável e soberano. Deus é soberano. E quando eu falo aqui que Jó viveu a experiência pessoal, eu não estou dizendo que as nossas experiências pessoais vão virar doutrina aqui. Irmão, virou uma confusão na igreja brasileira, porque alguém viu um anjo com uma cueca dourada. Agora vamos lá, irmão, todo mundo aqui tem que usar cueca dourada, porque é a doutrina da nossa igreja. Eu vi Deus com kippá, e todo mundo usa kippá, mesmo não sendo judeu. Os judeus é óbvio que vão usar, porque é a cultura deles. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que apesar das suas experiências não virarem doutrina aqui, elas são reais e são importantes. Ah, pastor, eu fui num quarto de oração e vi a glória de Deus. E que bom, e que eu veja também. Não vai virar doutrina, que nós vamos criar um quarto para todo mundo ver luz, não é isso. Mas as experiências são importantes. Irmão, não vire um crente secularizado. Não vire um crente conhecedor, sabidão das coisas apenas. Tenha as suas experiências diárias e constantes com Deus. Perceba Deus em todas as coisas. Deus está agindo em tudo e em todo o tempo. Deus está manifestando nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Não esqueça que o mesmo Deus que esclarece a mente, incendeia o coração. Não esqueça que o mesmo Deus que faz de você uma pessoa culturalmente melhor, uma pessoa intelectualmente mais preparada, também é o Deus que te faz uma pessoa mais piedosa, uma pessoa com um senso de perdão maior, uma pessoa com um senso de acolhimento melhor. O cristianismo é poderoso para agir na mente e no coração. Tenha as suas experiências com Deus, permita que Jesus se revele. Jesus não é um livro, Ele está para além do seu próprio livro, Ele é acima de tudo e de todos, da concepção humana. Ele é real, Ele é vivo, Ele é pessoal e quer se revelar a cada um de nós. Está muito chato, irmão? Quer? Está só um pouco chato então. Muito não, pastor, só um pouco. A segunda ou a terceira coisa que eu percebo nesse texto é que uma experiência real com Jesus te coloca de joelhos. Nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, nós vemos um homem questionando a Deus. Jó queria saber o porquê daquela intensidade de dor. Você pega o capítulo 38 e Jó começa a pressionar tanto que Deus fala: calma aí, meu filho, quando eu criei o mundo, você estava onde? Quando eu fiz o limite dos mares, você estava onde? Jó se achava no direito de exigir de Deus, porque a dor era muito grande. Irmão, não pense mal de Jó, viu? Que a gente já exigiu de Deus por muito menos.